Bem-vindos à nova temporada do Mummy Talks. Bom dia, bem-vindos. A Catarina está assim um bocadinho mais Eu ontem estive a beber álcool à noite. Estou a brincar. Tiveste? Não, eu não bebo. Eu estava a Mas achar parece estranho. que estou com voz de garrafão, não é? Bom, a expressão que tu usaste antes disto começar foi uma voz sensualona. Estás a ver como as coisas mudam em tão pouco tempo. Não, vamos assumir que é uma voz sensualona. Exatamente. Aquilo que eu acho muito engraçado é esta tua tranquilidade. Nota-se mesmo que voltaste de férias. Eu ainda estou de férias, na verdade. Eu interrompi as minhas férias para estar aqui. Oh, que honra! É verdade. Bom. É verdade, o Gonçalo está de férias com o Vasco neste momento. Na praia. Foram para a praia? Não sei, provavelmente. Vais lá ter com eles a seguir. Vamos ver. Está tudo bem. Porque eu adoro, eu não sinto isto como trabalho. Efetivamente. É a mesma coisa. Portanto, Sim. para mim, só não estou na clínica. Sim. Não é? Ai, Portanto, é muito bom. estou já a fazer disparates. Ainda agora começamos, meu Deus. Bem-vindo ao microfone. Isto é um microfone. Pois, obrigada, ok. Isto são fones, isto são fios, ok. Estamos num estúdio. Vamos lá recomeçar. Olha, vamos falar um bocadinho da nova estrutura Vamos. desta temporada. Uma das coisas que nós notámos claramente na última temporada foi nós estávamos com uma urgência imensa de trazer informação, de empoderar as famílias. E ainda que nos tivéssemos organizado em parte naquilo que queríamos trazer, começámos a trazer muita coisa sem ordem. Então, esta necessidade de parar entre temporadas para nós foi mesmo muito importante e decidimos que cada temporada só vai ter 3 meses. Uhum. Isto vai ser fundamental para que nós possamos parar, recapitular aquilo que fizemos e reestruturar. Eu acho que esta transformação é sempre tão importante. Sim. Nós vamos mudando, dá para fazer um apanhado efetivamente daquilo que nós já falámos e se nós não fizermos isso, vamos nos esquecendo de coisas fundamentais. Dá-nos margem também para olhar para as dicas que vocês nos trazem e poder incluí-las. Sim. E sinceramente muito, muito obrigada, porque as vossas dicas foram muito preciosas para o conteúdo que desenvolvemos, porque muita coisa já foi gravada, mas que outras ainda vamos gravar nas próximas semanas. Uhum. Eu sinto isso na minha vida, normalmente, essa necessidade de parar e de alinhar. Eu faço isso frequentemente e já Sim. falámos aqui, de escrever objetivos, de perceber para onde é que estamos a ir e como a Mitox e com este projeto não podia ser diferente. Portanto, Exatamente. acho que também acaba por ser humilde nós pararmos e percebermos o que é que andamos a fazer, queremos mesmo continuar, é por aqui, o que é que queremos acrescentar. Portanto, acho que é uma decisão muito acertada. O Mummy Talks, embora seja um projeto profissional, acho que fica claro para todos que isto faz parte quase da nossa intimidade. Então nós temos mesmo que repensar o que é que queremos trazer, o que é que podemos trazer, porque também existe essa questão. As coisas que nós trazemos são tão íntimas E cruas. que também têm que ser colocadas numa perspectiva familiar. Nós temos que perguntar quase aquilo que faz sentido à família transpor. Sim. E até este momento isso não acontecia. Sim. Nós chegávamos e debitávamos. Não significa que isso vá deixar de acontecer. Só na verdade é importante esta paragem, diria. Sim. Outra coisa que também vai acontecer é que em vez de termos 2 conteúdos por semana, vamos passar a ter 1 para ser. Também sabemos que há muitos conteúdos neste momento, depois as pessoas ficam um bocado não sei dizer a palavra, assoberbadas. Assoberbadas? Ok, obrigada. Porque é muita coisa, parece que não conseguem acompanhar. Sim. E eu acho que não é esse o nosso objetivo também. Eu acho que o nosso público eu acho que o nosso público assiste a todos os conteúdos. Aquela nossa comunidade efetivamente assiste a todos. A nossa comunidade também não é aquela que acaba por ver os vídeos e ouvir os podcasts todos de uma vez, porque nós estamos todas numa fase muito especial, então acabamos, seja porque estamos grávidas ou no pós-parto, nós temos o nosso tempo, nós temos o nosso ritmo e o Mummy Talks acompanha-vos, efetivamente, nisso. Este tempo fez com que, pelo menos eu, recebesse muitas mensagens a dizer que foi bom
porque conseguiu ver alguns vídeos que não tinha tido a oportunidade de ver e rever outros que gostavam bastante. Sim. E que ouviram coisas que antes não tinham prestado atenção. Sabes que eu tive uma mulher que está em pré-conceição e que disse que tive a ouvir alguns dos episódios e deixei os outros para ouvir só quando estiver grávida. Oh, isso é mesmo muito, muito importante. Isso é mesmo muito importante, sim. É mesmo engraçado mesmo como os conteúdos estão lá, estão disponíveis, as pessoas podem ouvir quando quiserem em determinada fase da vida em questão, se identificam mais ou não, mas estão lá. Ou seja, aquilo que nós estamos a produzir neste momento e a dar-vos está disponível. Sempre, quando vocês quiserem. Algumas mulheres que não nos seguiam porque não estavam grávidas, entretanto estão grávidas. Sim. Ou que entretanto lá está, tiveram os seus bebés, ou outras que nos diziam que nós só estávamos a fazer conteúdo para bebés muito pequeninos. Mas o engraçado é que o Mami Talks cresce connosco e com os nossos filhos. Então, obviamente, nós vamos começar a trazer conteúdo das etapas que estamos a viver neste instante. Em momento algum nós vamos estar a falar de coisas que não vivenciamos. Não significa que, por exemplo, eu em clínica não lido com crianças com 3, 4, 5, 7 anos, 10 anos, mas eu sinto que, como mãe, não tenho idoneidade para falar sobre isso porque eu não passei sobre isso. Não, há coisas que eu sinto que estou limitada para falar e vou respeitar isso a 100%. Sim. Faz parte da tal humildade que acho que o projeto alberga. E também a espontaneidade que nós queremos trazer, portanto não dá para ser de outra forma, não é? Não dá, exatamente. Uma coisinha que nós íamos também dizer e que vocês já devem ter reparado é que o podcast agora tem vídeo. Caso ainda não tenham visto. Se estão a ouvir na vossa aplicação de podcast e quiserem ver as nossas expressões, vão ao YouTube porque estamos lá. Antes disto começar a gravar, eu comentei efetivamente que, caramba, nós agora não nos podemos emocionar. E a Catarina disse logo, não, Filipa, nós vamos emocionar-nos à mesma. Claro que vamos. Pode acontecer a vocês verem nós a limparmos as lágrimas ou o ranho, não é? Caso aconteça, que às vezes também acontece. Pronto, Antes nós conseguíamos disfarçar. Agora não, é só isso. É isso, é só aceitar mesmo só aceitar. É só ser mais cru ainda. Exato. Mais coisinhas que nós tínhamos aqui. Tínhamos uma listinha. Tens? Tenho. Queremos falar-vos do evento. É verdade. O evento Mami Talks, que ia acontecer em maio. Ele, obviamente, por causa desta questão da pandemia, foi reajustado. Nós, na altura, conversámos sobre isso e que ele iria ser em outubro. Só que ainda sofreu uma outra alteração, que passou por não ser presencial. Nós verificámos muito todas as possibilidades que tínhamos para que isto acontecesse presencialmente. Contávamos com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e, portanto, este evento presencial que estávamos a montar para vocês passou para o próximo ano. Esta versão, digamos, presencial, como foi a primeira. Mas não faz o mínimo sentido, dada a conjetura nacional, nós estarmos a ser uma possível via de contágio com tantas mães estejam grávidas ou com os seus bebés. Não faz o mínimo sentido. Nós temos que zelar aqui mesmo por esta segurança. Temos que ser conscientes. E, portanto, ele vai acontecer online. O programa é igual, só que nós dividimos em 2 dias e vocês vão ter acesso às gravações durante 15 dias. E isto deixa-me muito feliz de partilhar, porque era um dos pontos a melhorar que nos tinham dito na primeira edição, que é um dia muito longo, 2 dias também é difícil organizarmos-nos para vir, outras alturas o bebê está a chorar e não conseguimos prestar total atenção, era importante ter isto gravado. Reparem como o universo é espetacular e isso agora vai ser possível. Sim. O bebê está a chorar, pause. Sim. E vão poder ver mais tarde. Estão cansadas, façam uma sesta, vão almoçar. Portanto, agora conseguem estar connosco online. Portanto, vamos estar as duas no dia 16 e 17 de outubro online convosco e com outros convidados que eu também já vou aqui partilhar para quem não está a par do programa. Mas quem não conseguir estar live, vai ser possível consultar esses conteúdos durante o período de 15 dias.
Então, este evento vai ter o valor de 8 euros, portanto, é mesmo um valor simbólico justamente para despesas. Uma questão importante é de facto a carga horária, porque estava tão longa durante um dia, cada palestra era tão pequenina, portanto, presencialmente cada palestra teria mais ou menos 20, 25 minutos, não mais do que isso, e agora nós temos a possibilidade de elas serem mais longas e ainda haver possibilidade de esclarecimento de dúvidas com cada orador. Eu estou mesmo muito feliz com este online. Eu acho que o Covid nos trouxe muita coisa boa, apesar de tudo. E deixa-me, inclusive, o bichinho de que o online tem que continuar mesmo que o presencial exista. Porque há pessoas que estão no Porto, que estão no Algarve, que não estão em Portugal e que queriam fazer parte e que efetivamente vão poder estar connosco. E mesmo mães no pós-parto imediato, não é? Que não estão nada à vontade para sair de casa e iam perder esta informação e assim podem aceder a ela. Portanto, completamente, sim. Ou, efetivamente, lembro-me de um casal que trabalhava ao sábado e não pôde estar connosco no outro evento, e este evento também ia ser um sábado e, portanto, imagino que também não fosse possível para eles, não é? Então, no dia 16 de outubro, logo às 10 da manhã, vão ter a Ana Miguel a falar aqui da abordagem da fisioterapia na fertilidade. Às 11h30 vamos presentear-vos com a doutora Mariana Torres para falar da visão do obstetra na humanização do parto. À 13h vamos presentear-vos com uma pessoa que eu não sei se conhecem, que é a Catarina Gaspar, a falar dos estados emocionais da grávida e o seu impacto no bebê. Conheces? Nunca ouvi falar. Eu vou procurar, eu depois vou procurar ver se ela tem... Tem algum conteúdo, tem. Ok, vou dar uma espreita dela. Fala muito sobre emoções, prepara-te. É chata. Faz-te perguntas, não te dá respostas óbvias, sabes? Fazes uma pergunta e ela responde com uma pergunta. Mas faz-te pensar. Às 2h30 vamos ter outra pessoa que eu não sei se conhecem, que é a Filipa Teles. Vai falar sobre a importância da medicina chinesa no trabalho de parto. Também não ouvi falar. Depois. Olha, mas acho relevante porque eu tive acupressão nas minhas orelhas durante o trabalho de parto, portanto acho que faz sentido trazer isso para o mundo. Agora, fora de brincadeiras, foi uma palestra que fiz para enfermeiras parteiras da Cruz Vermelha. Foi uma das palestras que me deu mais gozo, porque eu sentia que eu não estava a impactar uma família, mas múltiplas famílias, porque todas as enfermeiras parteiras que ali estavam, quantos partos é que assistem anualmente? Portanto, eu lembro-me de estar a preparar o conteúdo e sentir o peso da responsabilidade, e sem dúvida que deve ter sido dos trabalhos que não só me deu mais gozo fazer, mas o próprio feedback foi muito especial, foi mesmo muito especial. E elas conseguiam fazer coisas em bloco, que lá está, nós especialistas de medicina chinesa não estando, elas podem fazê-lo. Às 4h temos um painel de enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica com Ana Marques, Raquel Cajão e Rita Pinto, que vão falar sobre o parto domiciliar e hospitalar. Uau, tão bom! A sério, estou muito feliz também com este tema. No dia seguinte, sábado, dia 17 de outubro, a véspera do teu bebê fazer 2 anos. O meu bebê deixar de ser bebê, portanto. Aqui à parte, o Vasquinho, quando olha para a minha filha, para a Diana, aponta e diz: bebê, menino, bebê, menino. E eu hoje de manhã mostrei uma fotografia da Diana ao ano passado, quando ela tinha 6 meses, e disse assim: Dianinha, isto és tu em bebê? E ela: não. Ok, está bem, eu aceito. Então, dia 17 sábado, de outubro, às 10 da manhã, temos a musa, a Cristina Pincho, para falar da amamentação. À 1h30, às 11h30 da manhã, temos a Ágata Leonardo para falar sobre sacrocraniana na gravidez e nos recém-nascidos. Isto é um super tema. E já sabem, e não é novidade porque viram nos nossos Instagrams que ela já esteve connosco a gravar. Exatamente. E portanto vai estar nesta temporada do Mami Talks. À 1h, a Marta Magriço, que trabalha connosco na Essence e é especialista em materno-infantil e vai falar sobre a introdução alimentar nos bebés. Às 2h30 temos a Erva Dulce, que vai dar-nos uma abordagem Pickler no desenvolvimento infantil. E às 4h vão ter um episódio Mami Talks em direto com algumas mães surpresa.
Está um programa aí tanto. Tá. Não está? Tá. Eu vou estar a assistir. Eu acho que sim. Ali. A apresentar e a assistir e a tirar notas e a aprender imenso. Sim. Com todas Mas estas também pessoas. imagina, se não conseguires tirar notas, podes assistir depois. Sim, é verdade. Que bom. Bem, então as inscrições já estão abertas, portanto é só ir ao As inscrições site. já estão abertas, mesmo todas as pessoas que já se inscreveram antes e que se tinham inscrito para o presencial vão, entretanto, receber uma newsletter ou um e-mail a mencionar desta alteração de formato. E para quem quiser, então, concluir a sua inscrição, vai ter a forma de clicar para proceder ao pagamento e receber todos os dados de acesso. Exatamente, sim. Ok, pronto. Posto isto. Então já está. Adeus. Não, estou brincando. Falar das nossas férias. O que é que das aconteceu? tuas férias? Queres falar sobre as tuas férias? Tu não tiveste férias? Eu tive 3 dias e meio. Ok, tiveste um fim de semana prolongado. Tive um fim de semana prolongado. Tenho de ralhar contigo. Não, sabes que deixei já agendado também um outro fim de semana prolongado, mas vou estar fora de Lisboa, portanto ok, isso faz acho diferença. que sim, acho que vai constituir aqui uma diferença muito, muito grande. E vai ser aqui em outubro. Portanto, eu vou sentir aqui que deixei tudo estruturado, porque estamos aqui com um projeto que vai sair em breve, e então tínhamos de facto que nos dedicar ao máximo a isso. E assim eu já sinto que está tudo tratado, está tudo organizado. Eu não consigo eu não consigo ir de férias e estar plenamente descansada quando algo está pendente. Sim. Não é? Especialmente quando valida uma parte tão criativa, porque eu tenho que estar desperta para essa intuição e para essa criatividade, eu tenho que tirar notas. Então eu estou mesmo a imagina o que é. Não, aliás, e aconteceu neste fim de semana prolongado de agosto, eu estar na praia, estou a ler um livro e não, isto é mesmo importante, e então tenho que tirar notas. Eu não estou, na verdade, a absorver aquele conteúdo para mim apenas, não é? Portanto, quando nós trabalhamos também num portal com as famílias, isto acontece. Sim. E eu preciso claramente desta distância também para estar só comigo e com a minha família. Esta mudança que eu já tive a oportunidade de partilhar contigo está a ser muito engraçada, porque sempre que eu precisava deste refúgio, antes de ser mãe, eu refugiava-me de facto sozinha, em pleno silêncio, nos meus, chamemos, retiros de silêncio budistas, não é? Que eu ia ao monastério e depois estava sozinha. Mas isto podiam ser vários dias. E neste momento não é possível. Eu tenho um bebê, meu cuidado. Eu tenho uma responsabilidade familiar. Sabes então que tive que me ajustar. Eu estou a sentir isso, sendo que estou a sair de férias agora e só penso, ok, para a semana o Vasco volta para a creche. E portanto eu vou precisar tirar dias para mim. E vais conseguir? Isso não está a acontecer. Nas próximas semanas já não, mas depois sim. Porque uma das coisas que eu fiz agora, aproveitando este balanço, foi criar novo horário. Boa. Foi mesmo importante. Portanto, eu rendi-me à agenda digital, que era uma coisa que eu tinha partilhado, estava com imensa resistência. A Catarina está uma mulher mudada. Estou muito mais contemporânea, não é? O que é que acha o teu marido disso? Acha terrível. Pois. Acha que é demasiado contemporâneo. Mas ele, inevitavelmente, quando se aperceber daqui por uns meses, anos, com a influência do João Pedro, vais ver. Não, ele só acha contemporâneo estar constantemente o telefone. Para ele, o telefone desligava-se e pronto. É só por isso, não é por ser contemporâneo que ele acha isso muito bem. Sim. Mas, então uma coisa que eu criei foi blocos de trabalho para se repetir, tipo segunda, terça e quarta. E depois, quinta e sexta, eu estou a deixar a agenda livre para ter tempo para mim, porque uma coisa que eu sinto imensa falta é ser criativa. Eu sou super criativa e eu sinto mesmo, eu sinto que consigo dar de mim no trabalho que faço, sabes, nas sessões que faço e tudo mais, mas eu preciso me alimentar de outra forma também. Então, porque senão acontece o que aconteceu agora no final de julho, não é? Que tu me perguntavas, Catarina, quando é que vais parar? Quando é que vais parar? Eu, é já para a semana. E eu não quero estar nessa energia, não quero mesmo. Mas olha, deixo-te um conselho, porque eu tentei fazê-lo por 2 vezes. Sim. E a cada vez que fazia eu sentia que é mesmo desta, não? Porque agora estou mesmo organizada, portanto é mesmo desta. O nosso trabalho tem urgências. Tem bebés, tem grávidas. Ainda que eu não trabalhe só com este público, obviamente
quando eu tenho alguns blocos, e esses meus blocos são os das terças e das quintas, porque já percebi que como à sexta-feira tenho reuniões em equipa e etc, isso não vai acontecer, eu estou na clínica, portanto eu não vou sair tão cedo. Esses dias de urgências, ou seja, como é que eu ia te explicar? Aquela urgência torna-se irresistível para mim. Sim, mas que seja, Entendes? mas aí vai ser naqueles buraquinhos que eu deixei, buraquinhos que não são buraquinhos, são mas bastante largos. Eu sei que és muito mais organizada que eu nesse aspecto, não sei se sou. porque o meu buraquinho tornava-se, já que vou à clínica, não, pois isso não. entendes-me? Já que vou a Lisboa, Não. aproveito e vejo também este pós-parto. Mas Aproveito sabes, e faço esta sessão. Um dos indicadores que eu tenho de que estou a cuidar mal de mim neste sentido é quando eu não tenho tempo para cozinhar, em que eu às tantas já nem sei o que é que está dentro do frigorífico. Pois. Então uma das coisas que eu deixei bem claro agora nos próximos horários foi ter tempo para fazer almoço. Isso é muito importante. Isso para mim é mesmo importante, ou seja, o meu bem-estar vem destas pequenas coisas. É nestas Então, coisas que eu acho que é tão giro, porque nós temos as mesmas necessidades e atuamos de maneira diferente. Quem é meu paciente e está assim na minha esfera pessoal sabe o que é que isto acabou de significar. Para quem não sabe, eu faço jejum o dia inteiro. É impensável. Porque isso traz-me foco, isso traz muito foco e deixa que a energia seja permeável com a do paciente e eu consiga sentir, canalizar isto tudo muito mais rápido. Então, curiosamente, há umas 2 semanas atrás, tinha um adolescente em clínica e ele dizia assim, mas eu não sei distinguir fome de gula. E quando eu lhe dei assim algumas luzes, ele dizia, então eu nunca tenho fome, isso é possível? Sim, nós acabamos por não percepcionar de facto o que é a fome. E como eu tenho esta noção da fome, neste momento porque ainda amamento, então como de manhã, mas depois o dia inteiro fico sem comer e só janto e faço 2 refeições por dia e isso deixa-me tão focada. Nos dias em que eu estou em consultas online e estou em casa, ou estou a trabalhar noutros projetos em paralelo e estou, portanto, no meu escritório, eu sinto gula. Pois. E eu tento não ter nada disponível no frigorífico, porque senão eu vou comer. Caramba, sou humana! Não é? Sim. Portanto, é muito giro como temos as duas esta veia criativa, precisamos deste tempo de enraizar, mas tu precisas daquele teu tempo para ir cozinhar, eu preciso que isso não exista. Sim. Tão giro, não é? Sim, é verdade. Então eu acho que também é uma boa forma de nos conhecermos, sabes, de fazer isto. O que é importante para mim? Porque eu quero que as coisas estejam alinhadas para eu estar bem durante muito tempo, para eu não entrar em desgaste e em exaustão. Então estou a adorar fazer, foi mesmo bom uma das coisas desta agenda digital, conseguir programar, ok, é assim esta semana e na próxima também, então vou lá só e altero aquilo que é importante. Sim. Mesmo bom, que realmente há tantos agentes facilitadores, não é? E recusamos às vezes. Sim, mas quando nós, sabes que o papel da escrita... eu continuo a ter a agenda, ainda ontem fui buscar o meu bullet planner, que eu adoro, e vou fazer a minha agenda criativa como eu quero. Eu continuo a ter a agenda da clínica, a minha agenda pessoal, e são 2 agendas digitais, e depois tenho o meu bloco, que eu preciso mesmo de escrever. Eu também adoro, não é? Eu preciso mesmo de escrever. Parece que só aí é que está feito. É um fecho, não sei. É um manifesto, é uma realização. Sim. Mesmo. E é mesmo muito importante. Olha, outra coisa muito importante que aconteceu neste agosto, que começou no final de julho, foi o Emociona-te, a primeira edição. Estou muito orgulhosa. Eu já estava orgulhosa quando tu decidiste criá-lo. E fico muito satisfeita que tu tenhas vivenciado este apogeu, porque efetivamente só quando tu estavas a criá-lo, não é? Já se notava o sucesso que aquilo ia ter e a importância de chegar a tantas pessoas. E acho que a maior parte das pessoas que conhece o nosso trabalho superficialmente sente que nós só trabalhamos com grávidas e com bebés e com mães e com famílias, e isso não podia estar mais errado. Sim. Nós trabalhamos com pessoas que podem ou não. A percentagem é maior no meu caso, que são mulheres grávidas ou mães. Eu também, mas não imagina, é
eu tenho pacientes com insónias, com depressões, com questões de emagrecimento, e tudo isto que eu acabei de enumerar valida uma coisa, tem um elo em comum, emoção. Todas estas pessoas conseguem fazer o teu programa. Sim. E tirar benefício disso. Sabes que houve um homem que fez o meu programa? Era um casal que tinha a sua bebé de 8 meses ao colo enquanto estavam a assistir. Não, isso é muito importante. É muito importante. Sim, foi muito mágico. Agora também é certo que, mais uma vez, o programa terminou. Ainda tenho de enviar umas coisas e assim, portanto, efetivamente ainda não terminou mesmo, mas já estou a fazer uns ajustes porque com a prática é que consigo perceber, não é? E havia algumas coisas que eu não sabia muito bem na prática como é que podiam resultar, não é? Com um público tão vasto. Então, isso é uma das coisas também que quero aplicar já nestes próximos dias, redesenhar algumas coisas porque a segunda edição vai já acontecer em setembro e já estão inscrições abertas. Que bom, por favor, a sério, não percam mesmo. 6 semanas de desenvolvimento emocional, de despertar-lhes emocional. Acho que vou começar a chamar assim. Programa de despertar senti emocional. Aqui assim. Senti isto aqui. Escreve. Vais escrever. Vais esquecer. Programa de despertar emocional. Sabes que houve uma mãe que fez o programa que na última sessão disse o programa Emociona-te devia estar na escolaridade obrigatória. Ai, não dá para ter palavras para isso, sinceramente. Pronto, outra coisa que aconteceu nestas férias. Já sei do que é que vais falar. Desmame noturno. Antes de começarmos a falar sobre isso, porque fizemos as duas, eu quero só colocar aqui um ponto. Eu nunca imaginei que tu fosses capaz de fazer um desmame noturno. Porque ainda que eu não tivesse pensado em fazer o desmame noturno, eu sabia que havia a possibilidade de um dia isso vir a acontecer. Mas quando estamos a jantar lá em casa e tu me dizes que começaram o desmame noturno... Comecei. Não foi da parte do Vasco, foi minha. Pois, mas eu fiquei muito surpreendida. Sim. Eu partilhei, está no Instagram, podem ver, até fiz um vídeo a partilhar isso mesmo. Porque foi rápida a necessidade, foi muito óbvio, foi tipo 3 dias em que eu percebi, 3 noites, isto não está bem para ele, não está bem para mim, eu não me importo acordar 10 vezes porque estou habituada e realmente não me importo. Mas acordar, dar-lhe mama e cada vez que ele tira a mama da boca ser a angústia e a aflição que é, isto não faz sentido. Nós já tínhamos falado sobre isso porque lembras-te daquela conversa que tivemos com a Márcia Tossin que depois acabou por não sair, infelizmente? Sim. Nós tivemos muito tempo a conversar com a Márcia Tossin. Quem não conhece, por favor, está a perder assim um mega... como se diz em brasileiro, um baita conteúdo. Criação neurocompatível. É que foi assim que eu ouvi no meu cérebro por causa da minha família brasileira. Mas criação neurocompatível, procurem. E ela descreveu a Diana, porque nós falámos sobre os nossos ritmos de amamentação. Ela descreveu a Diana como um cachorrinho. E é mesmo verdade, a Diana... durante a noite ficava na maminha a dormir. A noite toda. E ainda que eu tivesse entendido que de facto isto trazia muito cansaço para mim porque eu não dormia, eu ficava ali num limbo a descansar, eu estava disponível para isso. Eu acordava em média 8 a 12 vezes por noite e quando eu acordava assim super energética eu tinha dormido provavelmente 1 hora, 1h30 seguida, 2. É surreal. O nosso nível de cansaço e nós não damos conta. É absurdo. E a nossa capacidade, a nossa de todas nós, de adaptação. Quando às vezes as mães, antes, na gravidez, me perguntam, fala, não é? Do medo da privação de sono. Eu às vezes dizia, olha, eu não durmo uma noite completa há 21 meses, nota-se? E elas, não. E eu, pois, é porque o nosso corpo consegue mesmo adaptar-se. E portanto, mais uma vez, não era por eu sentir essa exaustão minha, mas foi por eu perceber que da parte dele alguma coisa já não estava bem. Mas olha aqui como as coisas de facto, para cada família tudo é diferente, a realidade é diferente. Sem dúvida.
Eu há meses que comentava contigo que eu achava que isto não é não ser normal, porque é normal. Sim. Ok? Vamos colocar as coisas dessa maneira. É Sim. normal. Sim. Mas eu sentia que a Diana precisava de ter outros mecanismos de autorregulação que não apenas a maminha. Mas eu ainda assim estava disponível. Ou seja, o bem-estar dela é em prol do meu, claramente. Foi preciso eu cair numa exaustão por demais. Eu acho que nunca me senti tão cansada. E acho que nós conhecemos-nos há um ano e meio. A Diana era muito pequenina, portanto há um ano e meio. É verdade. Eu acho que nem no pós-parto imediato eu estava assim tão cansada e não se notava, não é? Portanto toda a gente dizia, estás sempre com essa energia, sempre com essa boa disposição, sempre com boas palavras. E de facto é verdade, mas isso não invalida o cansaço ou a exaustão, o esgotamento que possa estar presente. E aquilo que me inspirou, e tu mesmo escolheste a palavra de propósito, que me inspirou a fazer o desmame noturno foi a tua decisão com o Vasco. Porque isso, o facto de eu ver que vocês estavam a descansar e o Vasco estava a adaptar-se e estava a ganhar outros mecanismos, fez-me pensar que isto pode funcionar para a Diana. Sim. A Diana possivelmente é capaz de o fazer. Sim. E eu estou a partir do pressuposto que ela não consegue sem mim. E isto não é verdade. Eu confio nela. Sim. E não foi fácil as primeiras noites. E portanto também já digo como é que as coisas estão hoje, mas só para vocês entenderem o nível de cansaço em que nós mães às vezes chegamos e não nos apercebemos. Quando eu dormi 3 horas seguidas, eu acordei a babar-me. Literalmente. Mas literalmente, eu não estou a usar uma expressão. E com aquela sensação do onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Há quantos meses é que isto não acontecia para o meu corpo assumir isto? Sim. E no dia seguinte, quando cheguei à minha mãe, que é a principal cuidadora da minha filha, portanto quando nós estamos a trabalhar, Filipa, estás com outro ar? Dormiste hoje à noite? Eu disse, 3 horas. Não é? E então como é que nós conseguimos dar... Ou seja, isto não significa que nós não estejamos disponíveis para os nossos filhos no dia-a-dia e que não consigamos fazer um bom trabalho, mas há outras coisas que se vão perdendo. E muitas vezes é na nossa vida pessoal que isso se vai perdendo, porque quando estamos, especialmente em missão, não é? De vida, e que isso se manifesta na parte profissional, nós estamos com total foco. O cansaço não se manifesta aí. Manifesta-se depois. Manifesta-se talvez na impaciência com alguns assuntos, na indisponibilidade em outros tantos. Era o que eu ia dizer, na disponibilidade eu senti imenso. Era quase como a minha energia está toda aqui, eu não consigo nem mais nada. O João Pedro, imediatamente antes de começarmos a fazer o desmame noturno, e tu já tinhas começado a fazer o desmame noturno com o Vasco, disse-me assim, Filipa, tu agora estás sempre cansada. E eu, no meu fast forward de vida, para me defender, respondi, Reagiste. Mas eu estou mesmo cansada. Porque aquilo que eu ouvi foi, ele não está a entender que eu estou cansada. Estava a duvidar. E a resposta dele foi, não, tu não estás a entender. Eu sei que tu estás cansada. E é por tu dizeres que estás cansada, porque tu nunca dizes, tu nunca te queixas, que eu estou preocupado. E então olhem isto, porque nós em pós-parto, e quando é que o pós-parto termina, nós às vezes achamos que não estamos a ser validadas do outro lado, mas na verdade estamos. Estão só a chamar-nos a atenção. E quando ele disse isso, eu calei-me, assumi, foi bolas, num pedaço de tempo, tanta coisa que eu tenho que digerir, que é, eu estou a defender-me, não é? Portanto, eu estou a reagir a algo, porque eu já nem sequer estou a ouvir. E isto é muito importante. Tanta aprendizagem que vem nesse segmento. Sim. Portanto, hoje, pela primeira vez, o Vasco dormiu das 10 da noite às 6:30 da manhã. É simplesmente incrível. Não posso dizer que isso acontece lá em casa, mas... Não tem acontecido todos os dias. Ontem foi às 4:30, por exemplo, e pediu uma minha à noite e eu dei. Então é engraçado como... Sim.
Olha, hoje à noite foi uma noite boa. Portanto, ela dormiu seguidinho até à 1h30, 2 da manhã. Porque nós também estamos a escolher não olhar para o relógio, porque isso traz stress. Sim. Mas espreitámos porque ela acordou 2 ou 3 vezes ali num período pequeno e claramente nós estávamos a perceber o que é que a estava a deixar desconfortável. Ela estava cheia de calor. Ok. E então, quando nos apercebemos, tirámos só as meinhas. Foi suficiente, porque a Diana é aquele bebê que não gosta de dormir tapado. Portanto, ela tem que estar vestida, porque dorme sem lençol. Sim. Então foi só tirar as meias. E ela, mais ou menos das 2 da manhã até às 7 em ponto, porque aquela menina é relógio suíço, até às 7 da manhã dormiu seguido. Portanto, 5 horas também é uma diferença assim soberba para nós. Mesmo. Olha, o desmame noturno foi mesmo uma grande aprendizagem para mim, porque eu fiquei com medo, e é engraçado como isto vem, não é? As feridas emocionais existem. Então vem assim de vez em quando, em vozinhas, que era: e se a nossa relação vai ficar abalada? E se a nossa vinculação vai sofrer com isto? E eu tinha medo que isso acontecesse. Mas sinto que não. É muito engraçado, porque estamos sempre a aprender, sempre. E sempre a lidar com os medos e com os fantasmas. Sim. Constantemente, não dá para fazer pausa. Então, e em ti, que diferença é que tu sentiste ao deixar de amamentar durante a noite, fisiologicamente? Eu sinto a nível de descanso, porque eu consigo dormir mesmo profundamente aquele tempo, ainda para mais como há mudança de quarto, não é? Já tinha acontecido antes. Eu estou a dormir na nossa cama de casal, então parece que o casal voltou a ter espaço para ser casal e não ser só a mãe que está a dormir na cama do casal. Ok? Isso faz diferença. E a nível de descanso sinto muito. A nível fisiológico de ciclos menstruais, por exemplo, ainda não consegui comprovar, porque foi o ciclo passado, portanto ainda não percebi se traz alguma regularidade ao ciclo ou não, porque eu estava com ciclos ainda muito irregulares. Então não sei, estou a ver. Sim. Olha, no meu corpo eu dei conta, eu ainda não menstruei, desde que engravidei, porque de facto eu dava maminha muito tempo. Nas últimas análises os níveis de prolactina estavam elevadíssimos. E portanto, quando 3, 4 dias, logo depois de começar o desmame noturno, comecei com... Não posso chamar cólicas menstruais, não é desmenorreia, mas moinhas com choques pelas pernas, que para mim eu sei identificar, é o trajeto do fígado e do baço, portanto claramente este armazém do sangue está a pôr o sangue a circular. E isto é muito engraçado porque mostra o quanto o teu corpo precisava disto. E como especialista eu já tinha olhado obviamente para a minha língua e pensado: caramba, tu tens que menstruar, mas como? Sim, não é? Como se estás a amamentar tanto tempo? Sim. Mas olha, o meu medo não era a vinculação, o meu medo era estar a criar sofrimento. Era ela precisar de facto da maminha, era eu estar a fazer algo incorreto, como em tudo na minha vida, não é? Eu gosto de fazer tudo perfeito. Sim. E isso não existe. E de facto aqui este desmame noturno que às vezes é visto com uma conotação negativa, eu tinha que assumir que eu ia fazê-lo e que do ponto de vista atual nós esperamos que o bebê peça isso. Sim. E eu não tinha esperado. Não, eu não tinha esperado que a Diana pedisse. Então eu precisei da ajuda do João. Acho que é importante tu também dizeres que tu fizeste isso sozinha. Sim. Porque, imagina, eu sozinha não conseguia, Catarina. Sim, houve uma na segunda noite. Eu estava lá com o Vasco, entretanto ele estava muito agitado e às tantas já não conseguia mais, então pousei-o na cama dele e fui para a casa de banho chorar. E às tantas a Gonçalo acorda tipo: o que é que foi? Precisas de ajuda? O que é que foi? E eu tipo: como é que tu ousas perguntar se eu preciso de ajuda? Porque ele estava a dormir, não é? Ele não deu conta. Claro. E eu fiquei na casa de banho, não foi uma crise de ansiedade, porque acho que não se chama assim, foi choro compulsivo, a respirar muito fundo para não descontrolar efetivamente. E pronto, e depois fui ter com eles e ele já estava com o Vasco e pronto, e depois ficámos os dois a dar colinho ao Vasco, não é? E o Gonçalo a dar-me cola a mim também. Isso. E pronto, e depois as coisas acalmaram.
Mas as 2 primeiras noites não foram as noites inteiras, mas tiveram momentos muito, muito duros. Eu acho que dos mais duros que já vivi. Sim. Quando tu me disseste assim, foram 40 minutos a chorar, eu só pensei, como é que tu aguentas? Porque a minha resposta ao choro da Diana, quando efetivamente ela está... Primeiro, tu já ouviste a Diana chorar. A minha mãe diz que a Diana chora como eu chorava quando era pequenina, que é, não sabe parar, é quase como se puxasse o choro, não é? Sim. Eu lembro-me de ser mais velha e a minha mãe dizer, Filipa, respira, e eu não conseguir respirar entre o choro, então é um choro aflitivo de se ouvir. E a resposta do João Pedro é sério, aquele homem é a paz em pessoa, porque ele tem toda a paciência e fica ali. Eu consigo isso um determinado tempo. Sim. Mas depois disso, eu tenho que me controlar para não dizer para, basta, chega. Sim. Porque aquilo começa a mexer de facto comigo e com a minha ferida emocional, não é? Mas obviamente não o faço porque não adianta. Sim. Mas, eu já aprendi foi a pedir ajuda. Que é, olha João, desculpa, estou aqui agora num ponto que não vai correr bem. Mas é isso, não é? É trabalho de equipa, esse vem agora porque agora já não consigo, tenho de sair de cena e vem tu. Uma coisa que me ajudou e que dito assim 40 minutos eu já nem me lembrava, agora tu disseste, é como tipo amnésia, sabes? Ainda bem que está registado para eu poder consultar. Mas estes 40 minutos a chorar não é ou seja, o que tu conheces do choro da Diana, imaginas esses 40 minutos de choro aflitivo. Mas eu sei que não são 40 do Vasco. Sim, eu também já ouvi o Vasquinho chorar. É com oscilações, é de repente acalma-se e depois volta. Mas eu também percebo, não é, de vê-lo e de o conhecer, que a nível de desenvolvimento eu dizer-lhe não à maminha é como dizer-lhe vamos sair do banho. Percebes? Ou seja, ele manifesta exatamente da mesma maneira. Mas isso é muito importante. Então, eu lembrar-me, eu precisava de experimentar. Ou seja, o meu foco era 3 noites pelo menos eu tenho de experimentar. Se eu passar destas 3 noites perceber que não funciona, ok. Mas eu preciso disto. Então eu estava super focada de isto é o melhor, eu tenho de experimentar, temos de fazer por isto. E lembrar-me de é só um limite que eu estou a colocá-lo e ele está só, entre aspas, a manifestar a frustração deste limite, que podia ser maminha ou outra coisa qualquer. E sempre com diz aquela consolo, expressão obviamente. que tu disseste quando me explicaste o porquê de fazer o desmame noturno, porque essa expressão, eu acredito que outras mães quando a ouçam vão entender, e estás a olhar para mim com aquela cara do Filipe, eu não sei o que é que eu disse. Exato. Então, é aquela expressão de deixa-me ver se eu consigo dizer como tu disseste. Possivelmente não vou dizer, mas a ideia era o Vasco às vezes quer tirar a fralda e eu digo-lhe, vamos tirar a fralda. Não! Já sei. Não, é por exemplo, tenho cocó. Então vamos tirar a fralda. Não. Exato. É isto. Sim. Então, eles estão de facto neste processo de autorregulação. Sim. Eles estão neste processo de autorregulação. E agora vou falar de uma coisa que pode parecer parva quando nós falamos de parentalidade consciente, porque nós não temos... aliás, é importante até isto ser dito para passar uma outra ideia. Quem ouve parentalidade consciente, ultimamente, acha que nós somos altamente permissivos. Excessivamente, ok? A assertividade é importante, a disciplina é importante, a constância é importante, mas não são, de facto, os pilares principais, porque nós adaptamos tudo aos ritmos do bebê, a quando ele está preparado, mas também à família, e foi exatamente isso que nós fizemos. Contudo, lá em casa, como temos esta questão, tu tinhas a meta dos 3 dias, lá em casa nós não colocámos uma meta, nós colocámos uma regra, e acho que nunca tínhamos colocado isto desta maneira. Sim. E portanto, nós estávamos altamente decididos a que a minha não ia aparecer à meia da noite. Não ia. Ponto final. Só que eu para isso preciso de uma pessoa que seja o exemplo da disciplina e da constância. Isso para mim é o João Pedro. Porque várias vezes, naqueles picos de choro em que eu sinto eu já não aguento mais e o que ela me está a pedir é maminha, e a maminha está aqui, até está cheia, eu estou a sentir a maminha cheia, a maminha está habituada, não é? A este estímulo. Eu estava pronta a descer o vestido. Sim. Não é? E aí teve que ser o João, de facto, ser assertivo e dizer a maminha está a dormir, Filipa. Não é? E afastar-me, porque a questão do cheiro também, dizer que não e depois estás ali com o cheiro, pode ser complicado. Sim. Então, parentalidade consciente é também
portanto, sim, ouvir os ritmos do bebê, perceber se a família está disponível para isso, mas também tem que haver assertividade e disciplina. Portanto, aquela ideia... Sim, e a coerência. Isso mesmo. Então, aquela ideia de que somos altamente permissivos e que não estamos a criar possíveis adultos que vão depois saber viver em sociedade e etc. Sim. É só até assustador eu verbalizar isto. Até me custa dizer esta frase. Sim, não tem nada a ver com isso. Eu percebi na segunda noite o que é que estava a falhar, se é que posso usar esta expressão, para o Vasco não sair desse ciclo de choro. Não era efetivamente ele ter ou não aquilo que ele estava a pedir, era ele estar primitivo, só a manifestar frustração. Isso mesmo. Então, quando eu percebi isto e comecei a usar a técnica de o distrair, e de distrair é como eu nunca sei dizer os apelidos, a Magda do Mums the Boss diz no livro dela do Crianças Felizes, que me ajudou imenso. Por acaso fui tirando coisas que depois apliquei logo no desmame, nem sequer tinha relação, em que ela fala do cérebro das crianças terem 2 níveis, e o primeiro é primitivo e o segundo é o pensante, o racional. Então, quando nós conseguimos que eles saiam do primitivo para o racional, eles quebram o ciclo de choro. Então foi tão simples quanto dizer: lembras-te o comboio que andaste hoje com a avó? E ele: não! E eu: de que cor é que era? E ele para de chorar e diz: vermelho. E eu: pois era. E começa a contar uma história do comboio e ele em 2 segundos vira-se para o outro lado e adormece. Claro. Sabes? Então era só naqueles 40 minutos que ele teve aflito a ter feito isto. Então eu não sabia. Nós lá em casa fazíamos isso também. A Diana ainda não se expressa. Isso faz diferença, por isso eu também sinto que esperei mesmo por uma altura em que eu senti que era confortável isso, em que a linguagem existe, em que a interação é clara. Sim, sabe? a Diana entende tudo. E eu acho que se ela não entendesse eu não conseguia fazê-lo. Eu sinto que se o fizesse eu estaria de facto a ser de facto injusta, porque ela não estaria sequer a ter compreensão do que é que estava a acontecer, porque não nos entende. Sim. Mas eu sei que ela nos entende. A Diana entende tudo e ela expressa-se à base dos tés. Té. Portanto, eu consigo criar isso sem ela verbalizar de facto algo ou dar uma resposta objetiva. E aquilo que eu fazia era: olha, o Buda está a dormir, o esquilo está a dormir, o risco está a dormir. Isso também resultou algumas noites. Às vezes tens que ir mesmo pelos animais que existem, todos. E que ela conhece. E que ela conhece. E conhece muitos. Então entras por vários. Quando efetivamente temos aquelas crises mais difíceis, eu digo-lhe sempre: mas o que é que tu queres? E ela às vezes para e faz té. E aponta. E para mim, de todas as vezes que ela fez isto, era um peluche. E ela adormeceu imediatamente com um peluche. Qualquer, que tu nem associas à hora de dormir, entendes? Mas que ela lembrou-se daquilo e aquilo vai-lhe trazer conforto naquele instante. Sim. Então, olha aqui aquela rigidez que não precisa de existir, que é: não agora estás a dormir. Sim. Porquê? Então se ela quer um boneco, qual é o problema? Sim, está aqui, está tudo bem. E ao mesmo tempo consegues ter a disciplina, consegues ser assertivo, consegues ser Ou seja, se a regra consistente. não há maminha, há tudo o resto. Isso mesmo, isso mesmo. Mas aquilo que para mim me mostrou que ela se consegue expressar sem usar palavras, eu estava a dizer ao João: eu não te sei explicar, mas eu sinto que ela está desconfortável com os dentes. E ela andava super bem dos dentes. E ela uma das vezes faz-me... Eu pergunto-lhe o que é que ela quer e ela: té, e aponta para a cozinha. E eu: queres ir à cozinha? E eu cheguei à cozinha e disse: queres banana? Queres papa? E fui apontando e ela fazia que não. Té. E apontava para o congelador. E eu cheguei à frente do congelador do género: o que é que tu estás a querer ver? Será que são os bonequinhos que estão no congelador? E ela abre o congelador, puxa a gaveta e tira uma Xuxa fresca. E naquele instante aponta para o pai e assim vai para o colo do pai, cai para o lado e adormece. E tu pensas: linguagem é só uma forma de expressão. Então está tudo bem. O papel principal e que tu tiveste, pode ter sido X tempo depois, podia ter sido mais cedo, não importa, mas foi o que é que tu queres. E isso também foi uma coisa que eu fui fazendo, que é: o que é que precisas?
está aqui água, está aqui leitinho, queres o boneco, queres ir à cozinha. Às vezes eu dizia, a mamãe vai à cozinha buscar leitinho, e ele, eu também quero ir. Está bem, então também vens. Vinha ao colo, íamos buscar leitinho, ele bebia e voltava a dormir. Pronto, mas é o que é que tu precisas, e eu acho que isso também é tão importante. E até para eles saberem. Dar-lhe a oportunidade deles saberem o que é que querem, não é? Entrarem em contacto com isso, expressarem e serem respeitados nisso, nessa necessidade de ser ouvidos. Porque nós como adultos às vezes não sabemos o que é que precisamos. Sim. Então isto e nós estamos aqui. disponíveis também para ouvir. Sim, exatamente. É uma então assim, uma forma muito resumida com esta questão do desmame noturno, que coisas é que nós fizemos, além destas que nós enumeramos, mas a nível, vamos dizer assim, de rotina, desde ir dormir até acordar, que achamos que são assim mesmo fundamentais. Uma delas eu acho que é a despedida maminha. Sim. Claramente. Como é que tu dizes? Eu dou maminha até o Vasco adormecer. Normalmente ele dá-me... Uma coisa que eu comecei a fazer foi eu dava-lhe maminha deitada e agora eu dou-lhe sentada na cama. E quando ele já está quase a dormir, ele próprio manifesta-se, sabes, com o corpo que quer deitar-se. Então ele sai da maminha, eu deito e ele fica. Ok. E quando ele está a mamar eu digo, a maminha vai dormir. E começa a cantar a música de despedida do o Vasco vai dormir, a maminha vai dormir, o sol vai dormir, a árvore vai dormir, tudo vai dormir. E à noite, quando ele acorda a pedir, portanto isto é quando ele adormece, depois quando ele acorda a pedir, eu digo, a maminha está a dormir, lembras-te? Queres a água? E ofereço as alternativas, queres a Xuxa, que ele não usa Xuxa, mas agora tem mordiscado. Agora não é só de agora, já antes do desmame. E muitas vezes ele diz que não, mas se eu puser à frente, ele pega. Então o não é a reação, sabes? É a contra-vontade. Mas ok, tipo, estás aqui, tens aqui, podes escolher. E às vezes ele escolhe. Estas últimas noites que eu estava a dizer que dei, ele realmente estava ou com um pesadelo, ele acordou a gritar, tipo, papá tira a mão, qualquer coisa assim do género. Então ele estava mesmo muito aflito e pediu-me a minha. Eu perguntei-lhe as alternativas, ele não queria nada e estava mesmo claramente aflito. Então eu dei-lhe uma minha, ele mamou tipo 5 minutos, saiu da mama e adormeceu. Portanto eu não senti que fosse nada prejudicial. Então também ter esta flexibilidade, não estou a ser altamente rígida. E por exemplo às 6h30, se já há sol, porque o que combinámos foi a maminha acorda quando o sol chega. Boa sorte, portanto, Catarina. Se o sol... Agora os dias vão ficar mais pequenos, então é bom sinal. Se começa a haver sol, ele pede, eu olho para a janela, o sol está a chegar, vamos ver se a maminha já acordou. Olha, já acordou. E dou. Pronto, mas sempre com este princípio. Nós fazemos, portanto, sentados no sofá. Depois, quando eu começo a notar que ela está a adormecer, porque a Diana adora adormecer na maminha, eu digo, queres ir ler a história? E ela levanta-se e vai ler a história. Então, é ela que vai para o quarto, a pé, pega na história, pega na Xuxa, que só usa para roer enquanto estamos a contar a história. Eu vou trazer esse livro para um destes episódios, porque de facto é mesmo muito engraçado e aquilo conta a história mesmo para ir dormir e eu acho que é muito giro. Nós ainda não lemos a história que lá está, o João Pedro cria uma história com base nos bonecos e cria um ritualzinho de os pozinhos para fazer dormir, que não está lá escrito e que o João inventou. E olha, está aqui este que é para dar um beijinho à Diana e ela agora já dá o beijinho quando vê o boneco. Então eles criam esta rotina. E depois, no fim, como o livro termina com e a mamã põe a elefante, a Helena, na cama, a Diana fecha o livro, arruma, põe a Xuxa e o João pergunta, queres ir ao colo da mamã? E ela vem sempre ao meu colo. Quando passamos para o colo do pai, porque é ele mesmo que consegue adormecê-la e é ele que a põe na cama para adormecer sozinha, e isto demora o seu tempo, não é assim tão fácil, mas temos conseguido. Se à meia da noite ela de facto desperta, aquilo que nós fazemos é perguntar, lá está, as alternativas. Tínhamos um biberão da papa, ela nunca comia, então deixou de existir, mas temos a água, já tivemos o biberão de leite de aveia, também já tirámos, temos um boneco, que agora já sabemos que ela pode pedir à meia da noite, e de resto é só isto. O nosso truque não é com o sol, Catarina. O nosso truque é o despertador toca e as persianas levantam. Conseguem gerir melhor. Conseguimos. Então, nós estamos pelas leis da natureza. Nossa. Então no outro dia ela acordou, eram 5h30 da manhã e o João Pedro, nunca ouvi tão possesso na vida, levantou os stories e disse assim, está de noite, vês? Está toda a gente a dormir.
E pronto. Mas funciona, e depois quando abres os stores, o despertador toca, que nunca chega a tocar porque ela acorda às 7 sharp, 7. Pronto, dizemos que então a maminha já acordou e o dia começa. Sim. E se ela quiser dormir de seguida, não podemos deixar, porque queremos criar de facto aquela rotina de que, não, se tu acordas, então o dia começou. Ok. Mas não tem sido tão fácil, porque também só estamos a fazer isto há 10 dias. Sim. O Vasco, quando acorda às 6h30 ou assim 7, eu dou a maminha nessa altura, porque já há raios de sol a entrar pelas janelas, e ele costuma dormir mais 1h30. Dormimos. Mais 1h30, 2 horas às vezes. Sim, sim. Eu acredito que isso fosse acontecer. Sim. Mas fizemos isso num fim de semana e ela ficou a dormir na maminha. E as 2 noites seguintes foram um horror. Pois. Então eu sinto que... É sempre com experiência, não é? Tentativa e erro, o que é que resulta, como é que eles estão, como é que nós estamos. Eu acho que essa é a chave. Sim, sim, é isso. Mas todos os bebés são diferentes. Sim. E acho que esta é a magia. Vamos ver como é que será com os próximos. Exato. Não temos novidades para vos contar. ainda. Ok. Mais alguma coisa que queiras partilhar? Este episódio já foi longo. Era só, afinal íamos falar das férias, acabámos por falar em desmame noturno. Mas que é todo um tema. E calhou nesta altura. Exatamente. Eu até achava que ia esperar mesmo para depois das férias para o fazer, e afinal não, foi antes. Exato. Até estava com medo de quando fomos de férias, como mudámos de casa, estivemos num novo sítio, pensei, agora como é que vai ser, não é? Tudo novo, ele vai pedir maminha de certeza. Pois. E não. E já estava coerente. Fez igual, fez exatamente como fez em casa, pediu maminha, eu disse que não, pronto. Eu acho que é isto que é giro, é de facto ouvirmos o ritmo deles, porque é muito próprio. E nós que andamos neste fast forward e nem sequer paramos, não é? Para sentir o que é que... Por isso às vezes criamos, não, é ali. E eles, não. Sim, mesmo. Que bom. Deixem as vossas dúvidas, partilhem as vossas experiências. Há tantas experiências, olha, e por acaso quero agradecer a todas as mães que quando eu partilhei que estava neste processo, recebi tantas mensagens a dizer, Catarina, força, olha, comigo foi assim, tantas experiências que me ajudaram mesmo, de ok, eu não sou a única, isto resultou com aquelas mães e com aqueles bebés, também vai resultar connosco. Não, e não só, às vezes acham que nós somos o exemplo. Estamos todos a aprender. Estamos mesmo. É a primeira vez que somos mães. Sim. E mesmo nesta quando vida, formos, não é? Sim. 10ª vez mães, credo. Não. São sempre experiências diferentes, alturas diferentes. Nossa, e, portanto... senhora Catarina. Foi a forma assim menos drástica que tu arranjaste para terminar o episódio, não foi? Sem expectativas. Subscrevam, partilhem. No Apple Podcast deixem o vosso comentário, faz tanta diferença. E partilhar mesmo nas redes sociais. Se sentiram que alguma coisa deste episódio vos serviu, imaginem quantas pessoas mais pode servir também. Portanto, partilhem mesmo. Não é porque sim que nós queremos chegar a muita gente, é porque efetivamente nós sentimos que podemos ajudar, tal como vocês também nos ajudam e como me ajudaram tanto neste caso específico que partilhamos. Portanto, é mesmo esta rede que nós queremos e que estamos a criar. Mesmo. E queres dar a novidade do Telegram? É verdade, temos Telegram. Eu preciso de aceitar, porque estávamos a fazer isso imediatamente antes de começar. Falta ali uns detalhes, mas estamos a criar a nossa comunidade lá. Isso. Se vocês quiserem o link, porque é uma comunidade privada, basta pedirem a mim ou a Catarina e nós damos o link para poderem juntar-se a nós. É um espaço muito íntimo de partilha, de esclarecimento de dúvidas. E não é para eu e a Catarina vos ajudarmos, é para todas nos ajudarmos. Sem dúvida. Não há respostas certas, não há respostas erradas e é um sítio sem julgamento. Isso conseguem garantidamente. É algo mesmo importante, mesmo para todas as pessoas que entrem, não nos julgarmos umas às outras. Não, isso são as regras, isso não há outra forma de trabalhar. Connosco não há outra hipótese. Sim. Por isso, até breve, uma boa semana e aproveitem a vossa família. Até já. Até já.